pessoal, entre aspas, família. aqui vai ser a história da Robin, né? Porque eu tô de fazer que Zazélia vai aparecer no arco da Alabasta. Eu não quero fazer igual o Sandy, que eu já vou fazer depois que ele apareceu. Ela é surpreendida por todos os arqueólogos que, liderados pelo professor Clover, dão parabéns para ela por ter acertado todas as questões do seu exame de doutorado. Com apenas 8 anos, ela já era uma arqueóloga. Nas palavras do professor Clover, conhecimento é o passado. Por 5.000 anos, a árvore da sabedoria esteve repleta de referências e informações inestimáveis sobre o mundo inteiro e se tornou um tesouro insubstituível para toda a humanidade. Essa biblioteca é a maior e mais antiga fonte de conhecimento que se tem ciência, e dentro dela estão os maiores arqueólogos. Com esses livros não há mistérios na história que não possam ser revelados. Mas para Robin, a única coisa que interessava eram os mistérios do século perdido. Mesmo sendo estritamente proibido, ela quer descobrir o que aconteceu naqueles 100 anos perdidos na história, estudando os poneglyphs. Ela soube da existência do século perdido, espionando as reuniões secretas dos pesquisadores com a sua Akuma no Mi. Robin pensava que, logo após se tornar uma arqueóloga, eles iriam deixá-la participar das reuniões, mas o que ela não sabia era que se eles fossem descobertos, todos iam ser mortos. Segundo o professor Clover, o único local que conseguiu decifrar com sucesso essa língua antiga foi Ohara, e se Robin tentasse espionar de novo, ela seria proibida de estudar ali. Dando uma volta pela praia, ela encontra um gigante desmaiado na areia. Ele é um gigante da tribo de gigantes pacíficos, nada comparados aos bárbaros de Elbaf. Seu nome é Jaguar de Saulo, e ele possui uma risada bem estranha. Enquanto Saulo construía sua jangada, Robin ficava o tempo todo fazendo companhia para ele. Ela explica que não tem pais, teoricamente tem uma mãe, mas ela partiu pro mar quando Robin ainda era um bebê. Saulo explica para Robin a importância Vai, vamos parar? que ela deveria rir de tudo, até quando se machucasse, porque quando você ri, significa que você está se divertindo. Enquanto isso, um navio do governo mundial tem a importância de rir, que ela deveria rir de tudo, até quando se machucasse, porque quando você ri, significa que você está se divertindo. Enquanto isso, um navio do governo mundial estava a caminho de Ohara, liderado pelo Spandini, líder da CP9. Logo após terminar sua jangada, Saulo conversa com Robin. Ela diz que um dia também quer navegar pelo mar. Ela tem esperança de viajar junto com a sua mãe quando ela retornar. No meio da conversa, Robin diz que sua mãe viaja o mundo para descobrir o que aconteceu no século perdido. Saulo descobre que a mãe de Robin se chama Olivia e que a ilha que ele está é Ohara. Desesperado, ele conta a Robin que navios de guerra da marinha estão indo para Ohara para aniquilar todos os arqueólogos. Ele manda ela correr para avisar todo mundo sobre o ataque. Pode até ser que Olivia já esteja de volta. O navio da marinha que tinha chegado à ilha com uma pessoa misteriosa era, na verdade, Olivia, a mãe de Robin. Ela conta aos outros arqueólogos o que aconteceu com o navio que partiu de Ohara há 6 anos. Todos, exceto ela, foram mortos, e analisando os pertences das pessoas mortas, o governo e a marinha descobriram que os pesquisadores eram de Ohara. O professor Clover diz a ela que eles não tiveram culpa, todos são um único time, e que sempre o governo temeu Ohara pela quantidade de pesquisadores e pela constante busca pela sabedoria e história. Olivia quer que todos fujam, mas eles não podem fugir e deixar o tesouro da humanidade para trás. Olivia também tinha outro motivo para retornar. Ela deixou sua filha de 2 anos aos cuidados do seu irmão para poder terminar a pesquisa que seu marido havia começado. Mas na situação que todos se encontravam, ela teria de cortar todos os seus laços com Robin, para ela não ser conhecida como a filha de uma criminosa. Nesse momento, o navio do governo atracou na ilha. Robin e sua mãe acabam se desencontrando, e quando ela chega à biblioteca, o professor Clover mente dizendo que Olivia não tinha retornado. Ele instrui Robin para não contar a ninguém que ela é uma arqueóloga. Os agentes do governo chegam e acabam isolando a biblioteca para uma minuciosa investigação. Eles espalham a notícia aos moradores que os arqueólogos são suspeitos de serem demônios que conspiram a favor da destruição do mundo. Eles mandam todos os moradores que não têm relação com a arqueologia evacuarem a ilha, e isso causa um pânico geral na ilha. Olivia acaba encontrando com Spandini, que acha engraçado o fato dela sempre ter negado ser de Ohara, mas acabou fugindo para ele como se estivesse dizendo adeus ao seu verdadeiro lar. Ele conta que sempre que o governo encontra estudos sobre o século perdido, procura conexões com Ohara para dar um basta na onda de pesquisa sobre os poneglyphs pelo mundo. O
governo mundial queria fazer O'Hara de exemplo. Destruindo a ilha, eles poderiam mostrar o que acontece com quem pesquisa sobre o século perdido. Os agentes do governo começam uma longa e destrutiva busca por evidências sobre o estudo dos poneglyphs. Eles prendem todos os arqueólogos do lado de fora da árvore do conhecimento. E o professor Clover insiste que Robin deve ir para o navio de evacuação, mas ela se recusa. Quando Spandini chega, ele pergunta aos pesquisadores se eles conhecem Olivia. Uma explosão ocorre na árvore do conhecimento e revela um porão onde existe um poneglyph e materiais usados para traduzi-lo. Agora, com as provas, todos os pesquisadores serão executados. No meio dessa confusão, Robin não consegue entender por que todos serão executados se eles só leram a língua antiga. Segundo Spandini, eles querem o poder das armas ancestrais para matar milhares de pessoas. Mas o professor Clover responde que o governo não teme as armas em si. Ele quer falar diretamente com os Gorosei sua hipótese sobre o século perdido, já que o passado pertence a toda a humanidade. Não importa o que, se é uma história humana, então ela deve ser conhecida. O que é estudado não é o conteúdo dos poneglyphs, e sim a razão da sua existência. O porquê as pessoas do passado deixariam uma mensagem para o futuro. Porque deixaram em pedras indestrutíveis e espalharam pelo mundo inteiro. Eles tinham medo que esse conhecimento fosse destruído se tivessem livros e papéis? Essa é uma evidência que as pessoas que deixaram essas mensagens tinham inimigos. Se essas pessoas foram dizimadas por algum inimigo, isso significa que esse inimigo sobreviveu mais algum tempo na história. E por coincidência, há exatos 800 anos no fim do século perdido, o atual governo mundial nasceu. Se o inimigo dessas pessoas é o governo mundial, há coisas inconvenientes para a história do governo mundial que precisam ser apagadas. Os poucos poneglyphs que foram encontrados foi aprendido sobre uma nação que não existe mais. Um enorme reino que parecia ter um poder grandioso. Mas todas as informações sobre esse reino foram cuidadosamente apagadas. Eles sabiam que seriam derrotados pela aliança que supostamente seria conhecida como governo mundial. Então cravaram a verdade em pedras, deixando sua história para futuras gerações. As armas ancestrais são uma ameaça ao mundo. Mas, mais importante ainda, é que a existência e os ideais desse país venham à tona novamente. Essa é a maior ameaça ao governo mundial. Robin se desespera ao ver o professor Clover levar um tiro logo após pronunciar essas palavras. Ela corre ao seu encontro, enquanto os pesquisadores correm para salvar os livros da biblioteca em chamas. Robin vê Olivia sendo levada. Ela então começa a lembrar de como mais ou menos era sua mãe e não hesita em perguntar se ela era verdadeiramente a sua mãe. Olivia nega, afinal sua filha não pode ser filha de uma criminosa. Mas Robin insiste, ela agora está bem maior e estava só esperando sua mãe voltar, porque tudo o que ela mais queria era poder andar de mãos dadas com a sua mãe. Ela virou arqueóloga e já pode até ler os poneglyphs. Quando o bombardeio do Buster Call começa, Spandini esquece de Olivia e foge junto com os agentes do governo. Em meio ao caos e toda a destruição, finalmente mãe e filha conseguem ficar juntas. Robin conseguiu sentir o calor de uma mãe ao segurar a sua mão. Saulo aparece procurando por Robin. Ele planeja levar mãe e filha consigo na fuga, mas Olivia pede para ele levar só sua filha. Afinal, como uma arqueóloga, ela já deve saber que a história é o tesouro da humanidade que vai iluminar o caminho até o futuro. Robin tem que levar a história do passado adiante. O que O'Hara tentou fazer foi salvar as vozes do passado. Em uma despedida emocionante, Saulo leva Robin para a costa da ilha. Saulo era um vice-almirante da marinha, mas ele não concordava com o fato que sempre todos tinham que ser mortos. Ele era um dos 5 vice-almirantes que participariam do Buster Call, mas logo após ouvir a história de Olivia, ele decide deserdar da marinha e fugir com a prisioneira. Eles acabam se separando no mar, mas o destino os uniu de novo na ilha de O'Hara. Enquanto Robin chora em seus braços, ele corre dos ataques dos navios, e suas palavras são que um dia Robin precisa contar a história da sua ilha, contar como O'Hara enfrentou o mundo. Quando uma bala de canhão quase acerta Robin, ele corre em direção a um navio de guerra e com uma força monstruosa ergue e joga ele em outra embarcação. Enquanto todos os arqueólogos lutam para proteger o conhecimento contido nos livros, Saulo luta para proteger Robin. Ela chora ao ver seu lar em caos e destruição. Quando ela se aproxima do navio de evacuação, todos começam a chamá-la de monstro.
Ela é proibida de subir a bordo quando Spandini a reconhece. Saulo corre em direção ao navio da CP9, mas é detido por Aokiji. O gigante questiona sobre tudo o que está acontecendo e que ele sabe que isso é errado. Nesse momento, o navio de evacuação é bombardeado por Akainu, outro dos vice-almirantes. Saulo ataca Aokiji e foge com Robin, mas é pego pelo gelo do vice-almirante e começa a ter seu corpo congelado. Suas últimas palavras foram que Robin precisa escapar. Agora ela pode estar sozinha, mas definitivamente ela encontrará amigos que a protegerão de tudo. Ninguém nasceu nesse mundo para ser completamente sozinho. Ele ordena que ela corra e que não olhe para trás. Mesmo que a vida seja difícil, ela só tem que rir. E com Munde, ele morre sorrindo. Ao final, Aokiji acaba deixando ela fugir. Ele quer ver o que a sementinha de Saulo vai se tornar. Ele adverte que se ela fizer qualquer coisa de errado, ele vai ser o primeiro a ir atrás dela. Robin foi a única sobrevivente do Buster Call em Ohara. Ela sozinha carrega o peso de toda a história dessa grande ilha. E também o propósito... Na minha história, isso vai mudar. Na minha história, que quando eles estiverem correndo com a malinha, o gigante vai pegar a Robin, correr, vai, né, pegar a mãe da Robin, né, mesmo ela falando que não quer ir, mas ele vai, né, porque ele é amigo dela, e ele vai sair correndo para o outro lado da ilha, porque ele sabe que a malinha tá vindo pro navio de evacuação. Pode ver eles pelo navio de evacuação. Então, assim ele corre. Ele do nada escuta um barulho e olha pra trás e vê que um dos almirantes, eu não sei se na época o almirante lá atual, o atual almirante de frota do Magma, naquela época era almirante ou vice-almirante, não sei. E nesse exato momento ele olha pra trás e ele ia ver que, né, o barco foi destruído pelo Magma. Ele já estaria bem longe. E simplesmente o Aokiji o assalo. Aokiji perceberia que o almirante do Magma, né, não tava vendo ele. Tava indo para ele para ajudar a matar os outros sobreviventes. Ele falaria para os gigantes simplesmente pegar os navios que estão no outro lado da ilha, porque a ilha seria arrodeada de navio da marinha, e ficar jogando para o Aokiji ter uma desculpa de falar porque não conseguiu pegar ele. Ele vai falar para a marinha que simplesmente ele tinha fazido raçaduras no chão. Ele ia mandar ele fazer um rolo de raçadura no chão. Ele ia começar a fazer. E que ele ia ter tacado o rolo de navio quando ele estava longe. Tacando nele. E assim ele tem de se defender. Assim, ele começa ali mesmo, tacar navio em cima dele. Pra, né, fazer uma cena mais real. O almirante do Magma veria, né, que ele tava tendo problemas, né, criando um rolo de estaca de gelo gigante. Mas não se preocupa ali, ó. O gigante começaria a correr, né? E com o Robin, cada mão pega ali um tiro de canhão e atira ali, ó. Pronto. Ele ia ensinar o haki do armamento para eles, né? Porque o haki da observação os gigantes já tem. Mas aquele é um vice-almirante. Lembrando, né, pessoal, o Aokiji, né, é conhecido como justiça preguiçosa. Ele, tipo, não concorda com
como os outros almirantes agem, como Akaido. Ele não concorda com Akaido, destrói qualquer um que esteja no seu caminho. Até os inocentes mata. Então, né, mas esse pouco de bondade, ele vai ser bom. Ele vai deixar os 2 fuzis, inventando que teve teve muita dificuldade para passar. Aí os gigantes continuam ali, né, atacando barcos em cima dele, pegar ali árvores, tacar ali. Ele tá ali recebendo tiros de canhão. O almirante do Magma ia ver. Ele ia se preocupar, né, porque tiro de canhão enfrentando o guião não adianta. Ele ia estar tendo de se defender dos navios de guerra sendo lançados. E da caçadora tendo de criar uma trilha de gelo. Enquanto isso, o gigante corre, consegue escapar em um navio. O almirante do Magma vê isso. Vendo aqui o gigante ainda tá atacando um tiro de canhão. O gigante nessa aqui é um vice-almirante, ele tem haki de armamento. Ele tá ali atacando com haki de armamento o estilo de canhão. Assim, nessa vez o Aokiji teria de quebrar os tiros de canhão, se mostrando mais uma vez a dificuldade. Inventando, né, que tá com dificuldade, né, porque na verdade poderia ter matado facilmente. Simplesmente, né, o Aokiji vai atrás dele, né, com o seu Zero, criando o Zero e correndo atrás dele. Mas não, o navio de guerra é bem mais rápido do que o Aokiji correndo. E ainda no estilo de canhão estaria destruindo no meio do caminho, então ele sempre estaria tendo de desviar, destruir. E assim, o Akainu decidiria ir lá ajudar, ele ia sair correndo na hora. Tacar um soco de magma, o vice-almirante, né, ele ia ver, o vice-almirante gigante tacar um tiro de canhão. Logo depois outro para empatar com os tiros de canhão, veio o pessoal com haki de armamento. Para empatar com o soco de magma. O soco de magma não atingiria o navio, ele sairia tranquilamente. O Aokiji não conseguiria acompanhar eles. Eles iriam perceber, né, que o almirante do magma estava vindo, então ele ia começar a destruir o Zelo atrás dele, começando a destruir o Zelo na frente do vice-almirante do Zelo. É porque na época ele era um vice-almirante, ainda não era um almirante. Destruindo tudo. E não algo que se inventaria, né? Desculpa que os canhão com a Nico Hobby, ele ia usar um rodimão para segurar. O gigante ia botar haki do armamento nela, espalhando, triscando nela, né? Espalhando seu próprio haki para não ia ficar se protegendo para ela conseguir segurar o Aokiji. Ele tacar alguns tiros de canhão com haki do armamento. Só que ele teria uma desculpa porque ele não conseguiu acompanhar. Quando a Akainu chegasse lá, o Aokiji falaria tudo que houve. Que a menina foi segurar, que a menina botou suas mãos para segurá-la, enquanto ele botou o haki do armamento para a mão dela não atravessar os braços e a perna dele. E depois ele tacou alguns tiros de canhão e alguns tiros de canhão pegaram nele com haki do armamento. Por pouco ele... Então por isso não teria conseguido capturá-lo. O almirante do Magma com esse ali, né, já que não tinha mais como acompanhar eles, né, porque ele teve de chamar um navio, né, para poder ir.
A Marinha entenderia e na hora mandaria todo mundo procurar Nico, Rob e o gigante e a mãe dela. Todos aqueles que se sacrificaram por ela e pela história. Ela é a única pessoa que consegue. A Akuma no Mi com potencial infinito em One Piece. Com uma vasta variedade de Akuma no Mi no mundo de One Piece, existia uma que seria cobiçada por inúmeras pessoas, e provavelmente seria uma das frutas mais valiosas do mundo. Também provavelmente a Akuma no Mi que Vegapunk procura e realizaria seu maior sonho com a posse dela. Essa fruta é a Goro Goro no Mi, mas ela com certeza tem potenciais limitados. No básico, uma fruta do tipo Logia e tem poderes de raios. Você se torna eletricidade pura e pode criar todo tipo de descargas elétricas, se mover rapidamente pelas nuvens, dependendo do usuário, até ampliar suas capacidades de observação. Enel foi capaz de criar simples descargas com os dedos até raios em forma de criaturas. Ele mostrou que seu poder não tem limitações quando, através de sua arca, criou nuvens carregadas e conseguiu criar um raio gigantesco que dizimaria toda a ilha de Skypiea, mostrando que quanto mais carregadas forem as suas nuvens, mais forte será a descarga. Com essa habilidade, Vegapunk resolveria facilmente a questão energética do mundo, assim acabando com guerras por esse tipo de recurso. Por isso essa fruta não tem limites. Gostou do vídeo? Comenta, deixa o like, se inscreve, Sr. Caos, e até a próxima. Akuma no Mi com potencial infinito em One Piece. Tirei 10 na prova de português, pai. Você é um vencedor, filho. Entrei pro time de basquete, pai. Você é um vencedor, filho. Os outros que se cuidem. Tirei 10 na prova de matemática, Você pai. é um vencedor, filho. Você é o melhor Consegui aluno. vendi quase todas as minhas cartas de Yu-Gi-Oh! Pelo dobro do valor durante o recreio, Você pai. é um vencedor e um vendedor. Um vendedor nato. Vai vencer na vida. Tirei 10 na prova de história. Você é um vencedor, filho. Melhor que todos. Fui eleito orador da turma, Você pai. é um vencedor, filho. Tirei 10 na prova de física, Você pai. é um vencedor, filho. Ganhamos o campeonato de basquete. Você é um vencedor, filho. Mostrou pra ele. Você é o melhor jogador. Tirei 10 na prova de geografia, Você é pai. um vencedor, filho. Amanhã é o vestibular, mas nem preciso me preocupar. Você é o melhor. É o meu orgulho. Você é um vencedor. Filho? Tirei 10 na prova de português, pai. Essa aberração genética chocou a todos do mundo fitness. O homem é um verdadeiro golem, e não é à toa que uns dizem que ele é uma mutação de Chernobyl. Ele é golem como é chamado e não por acaso nasceu na Bielorrússia. E você ficará impressionado quando eu revelar o peso desse cara, mano. Essa é uma foto de quando ele era criança. Na época ninguém imaginava onde ele chegaria. E com certeza essa é uma das maiores e mais radicais transformações da história da humanidade. 34 anos, Elia Golem não economiza pesos na academia. Ele revelou que para manter esse incrível físico, ele consome incríveis 16.500 calorias por dia, com contáveis proteínas e carboidratos. Sim, é um número absurdo, levando em consideração que as pessoas ingerem em média de 1.200 a 2.000 calorias por dia. Ele realmente não brinca em serviço quando se trata de comer. Elia Golem tem incríveis 154 quilos de peso, mano. Eu sou gordo maromba e é um absurdo essa genética. Deixa nos comentários se você viu alguém maior. O Ace e o Sapo decidem mandar o Kid Luffy de Americanas. O Luffy mais uma vez tenta seguir o Ace, que sempre acaba despistando ele. Então de repente o Luffy acaba dando de cara com a fera do Monte Columbo. Até o Ace tem medo desse bicho. O coitado fica tão em choque que não consegue nem se mexer. Sorte dele que chegou um urso e distraindo a fera deu tempo pro Kid Luffy sair vazado. E com o tempo o Luffy foi melhorando cada vez mais. Até que finalmente o Luffy consegue chegar no Terminal Cinza, que é basicamente o lixão da cidade. E nesse lugar só mora bandidos, que foram banidos da sociedade. O Mini Luffy tava lá procurando o Ace, e bem próximo dali ele tava metendo cacete em geral. E logo após ele finalmente avista o Ace, e estava indo pra floresta, aonde lá ele se encontra com o Sabo, e estão roubando dinheiro pra comprarem um barco e se tornarem piratas juntos. Ouvindo o nome pirata aparece o Mini Luffy. Os moleques então amarram o Luffy na árvore e falam que vão ter que matá-lo. O Ace e o Sapo decidem mandar o Kid Luffy de... Você tem ideia de quantos cigarros equivalem a um vape? Acredite você ou não, mas um cigarro eletrônico, que é como o vape também é chamado, equivale a um maço de cigarros que tem 20 unidades. Isso porque cada cartucho com a essência que vai no vape pode ter até 40 miligramas de nicotina, e cada cigarro costuma ter 2 miligramas dessa substância. Ah, Jubilo, mas não precisa evaporar tudo de uma vez. Eu sei. Só que o uso descontrolado de vape pode acabar colocando altas doses de nicotina no sangue. Gosto de vape. O Ace e o Sapo... Pessoal, o Luffy conseguiria acompanhar o Ace muito mais cedo. E ele quando falasse isso, né?
Tem dificuldade pra capturar o Luffy. Né? O Luffy tá ali em uma missão pro Shanks, né? Que é dar fruta para esse comer, né? Que é como nessa história. O Ace comeu, né? Há muito tempo, né? Nessa história. E sabia que o Luffy seria da tripulação do Shanks quando ele falasse em matar o Luffy. O Ace na hora impediria e falaria, não. Ele é da tripulação do Shanks, o Ruivo. Vai dar muito problema se nós matá-lo. Então o Sabo não mata ele. E ele fala, né? Que vai ajudar os moleques. E o Ace fala que também é da tripulação dele. Essa aberração já... Tirei 10 na prova de português. A Akuma no Mi com potencial infinito em One Piece. Com uma vasta variedade de Akuma no Mi no mundo de One Piece, existia uma que seria cobiçada por inúmeras pessoas. As Akuma no Mi são poderes incrivelmente fortes que existem em One Piece. Mas literalmente o que pode acontecer com esse poder quando seu usuário morre? Bom, vamos lá. As Akuma no Mi existem em uma espécie de ciclo de reencarnação. Ou seja, quando o usuário da Akuma no Mi morre, sua habilidade, seja ela qual for, nasce uma nova fruta em algum lugar aleatório do mundo. Então as Akuma no Mis não crescem em árvores, por exemplo. Sua habilidade toma posse de uma maçã, por exemplo, e ao fazer isso a maçã ganha a forma da fruta original e os seus poderes também, e daí ela pode ser encontrada por um novo usuário novamente. As Akuma no Mi são Top 5 personagens mais fortes de Dragon Ball Z. Em quinto lugar temos ele, o próprio Goku. Pode ser surpreendente, mas sim, o protagonista não é o mais poderoso. Após ganhar a transformação de Super Saiyajin 3, não mesmo, tem um Vegito. Fica muito poderoso, mas não tão forte como muita gente pensa. Em quarto lugar temos o Gotenks. A fusão de Goten e Trunks não fica concordo. nessa colocação, também graças à sua transformação em SSJ3. E o terceiro lugar fica com o Gohan na sua forma mística. Assim que ele foi enfrentar o Super Buu, ficou notável que a diferença de poderes entre os dois era imensa, bem maior do que a diferença de poderes entre Gotenks e Super Buu. Em segundo lugar, temos o Super Buu, mais especificamente com o Gohan absorvido. Com o Gotenks e Piccolo absorvido, ele já era mais forte que o nosso terceiro lugar, mas com o Gohan, ele realmente ficou muito poderoso. Vegito é, sem dúvidas, o personagem mais forte de Dragon Ball Z. Em sua forma base, já botou medo no Super Buu, e na forma de Super Saiyajin, então, simplesmente brincou com o nosso segundo lugar. Top 5 personagens mais fortes. Meu top 5 é um pouco diferente. Meu top 5, em primeiro lugar, é logicamente o Vegito. O Vegito. É porque é o Vegito. Em segundo lugar é o absorvido Gotenks, Gohan e o Piccolo. Meu top 2. O meu top 3 é o Buu. Não segundo. Vai ficar do nada por aqui. Episódio de Dragon Ball. Fala, Saiyajins, beleza? Sejam todos. Assim, nós temos a sua primeira versão, que é a versão Kid Buu. E daria para dizer que Kid Buu é como se fosse a sua forma base, no caso a versão primária do Majin Buu. E essa é a sua versão mais pura possível, no qual Majin Buu está livre de qualquer tipo de essência, no caso, sem consciência alguma, agindo por puro instinto. E um detalhe é que no jogo Dragon Ball Online e Xenoverse, se você escolher a raça Majin Buu, você tem a habilidade chamada Purificação, no qual essa habilidade permite seu personagem retornar à sua forma mais pura, no caso a forma Kid Buu. Então Kid Buu é o começo e a base inicial para as transformações que vêm posteriormente. E eu já vi muitas pessoas perguntando por que o Majin Buu é uma criança. Afinal, por que isso? E o motivo é que isso é uma metáfora do Akira Toriyama, já que nessa forma o Majin Buu é completamente puro, sem essência ou manipulação alguma. E nesse caso, quem são assim são as crianças, que são seres completamente puros. E o que modifica elas são vivência, convivência e aprendizagem. Então Akira fez uma alusão a isso, no qual Majin Buu começa com uma criança realmente pura, que age por instinto, e depois vai modificando aquela absorção, tendo sua consciência e pensamento.
Então essa é a sua primeira versão, o Kid Buu. Agora vem sua segunda. Após absorver o Cão do Sul, aí surge o Ultra Buu. E após absorver o Cão do Sul, ele ganha sua essência, consciência e poderes. E nessa forma o Majin Buu começa a mudar um pouco o seu comportamento. Porque anteriormente ele estava atacando com tudo, por diversão e por instinto. Porém, após absorver o Kaiô, ele mudou isso. E o Majin Buu parou de ficar rindo durante a luta e começou a agir de uma forma um pouco mais confusa. E foi aí que o Sagrado Kaiô percebeu a mudança de personalidade e consciência do Majin Buu. Então teve um plano. E o seu plano foi deixar-se ser absorvido pelo Majin Buu para que a sua essência mudasse completamente. E também de sobra, destruindo o seu cérebro. E assim nasceu o Fat Buu. E o Fat Buu divide duas essências, a bondosa, que é a do Sagrado Kaiô, e também a maligna, que é a do Majin Buu. E ele representa bem o que é o Yang, no caso a pessoa boa com maldade, ou então a pessoa má com bondade. E durante a obra podemos ver as duas versões, quando ele é mau e mata alguém, ou quando ele é bom e salva alguém. Até ele chegar no seu momento crítico de decisão, de fazer o certo ou errado, de fazer o bem ou mal, de matar ou não matar. E nesse momento, Majin Buu tem um conflito interno do que fazer. Seguir o instinto maligno e matar, o instinto bondoso e salvar. O que fazer? E nesse momento de dúvida e briga interna, ele começa a libertar e despejar o seu lado completamente maligno. E assim nasce a sua outra versão, o Evil Buu. E o Evil Buu e toda a maldade estava contida no corpo do Fat Buu. Ao se libertar, criou um novo ser. Sendo algo bem semelhante ao que Kami-sama fez ao separar o seu lado maligno, criando assim o Piccolo Daimao. Mas tem um detalhe importante, o Evil Buu não é igual o Kid Buu. O Kid Buu é uma maldade meio que sem rumo, sem direção, sem consciência. Entretanto, o Evil Buu é uma maldade com consciência. E dá pra ver muito bem que o Evil Buu sabe o que está fazendo. E por possuir uma consciência própria, desenvolve um novo método de absorção. Isso porque quando o Kid Buu absorvia as pessoas, ele pegava tudo. Poderes, habilidades, pensamentos, essência e consciência. Entretanto, o Evil Buu melhorou essa habilidade, criou uma absorção concentrada. Dessa forma, ele pode escolher o que quer absorver. As habilidades, as técnicas, inteligência, consciência, essência, ele pode escolher o que quiser. E quando ele absorve o Fat Buu, ele pega somente o seu poder, ignora a consciência ou essência, pega o poder e pronto. E ele faz a mesma coisa com Gotenks e Gohan Místico, pega os seus poderes e pronto, só isso. Porém, contra o Piccolo ele pega poder e também a sua inteligência. E quando ele não quer nada, ele só absorve e mata, igual fez com o Kuririn, com a Bulma, com a Tite, com a 18 e por aí vai. E essa capacidade de absorver e matar a pessoa instantaneamente, quem também tinha era o Fat Buu, que fez isso absorver o Daburá, no qual matou imediatamente. Mas a capacidade de absorver e escolher o que quer, quem desenvolveu foi o próprio Evil Buu. E como eu já havia dito, ele absorveu o Fat Buu, o Gotenks, o Piccolo e o Gohan. Até então Goku e Vegeta irem lá e salvar todo mundo. Aí ele vai e retorna à sua forma Kid Buu, o que não faz o menor sentido. Até porque o certo seria ele voltar para sua forma Evil Buu e não Kid Buu. Meio que o roteiro forçou essa volta aí, mas enfim, isso é assunto para um outro vídeo. E o que acontece é o seguinte, o Goku e Vegeta vão lá e removem o caso onde tem o Gohan, o Piccolo, o Goten, o Trunks e o Fat Buu. Dessa forma o Super Buu começa a regredir e voltar à sua forma Kid Buu. Só que tem uma coisa, podemos ver que o Kid Buu passa pela sua versão Ultra Buu, que é aquela que absorveu o Cão do Sul. E o que dá a entender é que o Kid Buu acabou matando esse Kaiô dentro do seu corpo, igual o Fat Buu fez com o Daburá. E ele fez isso para poder se livrar daquela essência e voltar à sua forma completamente pura. E assim nós temos o retorno do Kid Buu. Entretanto, tem mais um detalhe, porque Dragon Ball Super rebutou esse Kid Buu. E durante a saga Moro foi revelado que quando houve a separação do Fat Buu com o Evil Buu, a versão maligna acabou ficando com os poderes do Sagrado Kaiô. Então esse Kid Buu é um pouco mais forte, já que possui poder do Sagrado Kaiô. E isso explica por que o Kid Buu conseguiu segurar a Genkidama. E eu já até sei que vão me perguntar aquela famosa pergunta: qual é o Majin Buu mais forte? É o Kid Buu? É o Super Buu? É o Evil Buu? Quem é? Então, já fiz um vídeo completo sobre isso. Eu ranqueei todos os Majin Buus, do mais fraco até